tarde. Então, hoje eu preparei alguns textos, selecionei alguns textos que ajudassem a fechar um pouco a ideia do que é uma crônica e continuar o contraponto com outras linguagens. Hoje o contraponto é com música popular, mas bem de leve, por cima, assim, e com o conto, que é talvez a linguagem que mais dá confusão, as pessoas mais confundem crônica com conto. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso antes de eu começar? Alguém tem uma dúvida já sobre isso? Não? Tá, olha, eu acho o seguinte, como eu falei bastante na aula passada, algumas crônicas, a gente só diz que é crônica porque está num contexto de crônica, de publicação em jornal, e o cara que escreve ali naquele espaço regularmente é o que a gente chama de cronista. Mas às vezes, como eu disse, por exemplo, o Antônio Prata falando sobre a passeata de junho, por exemplo, aquela passeata grande que teve. Aquilo era uma crônica? Não sei se alguém leu, mas poderia ser uma crônica, mas se ele publicasse em outro lugar, por exemplo, o Antônio Prata tem ali o espaço dele X no Cotidiano, agora ainda é Cotidiano, né? Mas saísse dali e fosse, por exemplo, por uma página de opinião do jornal. Ainda seria uma crônica? Sim e não, porque o tom dele é geralmente de crônica, mas ali era um texto opinativo sobre uma coisa que aconteceu mesmo, que todo mundo estava sabendo, e era uma coisa política, tá? Ele não podia ficar mentindo, por exemplo, inventando coisas como o Drummond naquele texto sobre a Greta Garbo. Tudo bem? Então, tendo isso em mente, mas isso são casos extremos. Geralmente a crônica tem aquele tom que a gente já discutiu várias vezes de humor e leveza, tem um tom de conversa com o leitor e coisas parecidas. Então eu peguei uma crônica que para mim é emblemática disso, desse tom de conversa e dessa forma, que aí eu vou falar uma coisa que eu acho que tem um pouco a ver com crônica, a definição da crônica, um contraponto ao conto, que é o seguinte: eu acho que se for para dar uma definição, ela não encerra a definição da crônica, isso que eu vou falar, mas em relação ao conto, a crônica é um pouco mais aberta, eu acho. Ela é uma forma um pouco mais aberta. Ela cabe mudanças, por exemplo, de assunto. O tema da crônica às vezes muda, como a gente vai ver na crônica do Machado de Assis. O conto não. Dificilmente você vê um conto que começa falando sobre um assassinato e termina, sei lá, com uma piada sobre um outro assunto. Não existe praticamente isso. Claro que alguns contistas forçam a barra para justamente ir quebrando essa forma fechada do conto, que começou com o Edgar Allan Poe, com aquela ideia dele. Quem quiser ler isso, esse conto clássico, assim, do conto moderno clássico, leu Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, que tem uma tradução boa do José Paulo Paes. E ele falava em unidade de efeitos. Então essa unidade de efeitos é justamente você tem que pensar, ele dizia o seguinte: para escrever um conto, você pensa primeiro no final do conto e depois você ataca o tema meio que fazendo um funil até chegar naquele desfecho e para dar aquela sensação para o leitor que não tinha outro final possível. É uma coisa de fechar as possibilidades até o conto ficar uma coisa muito redonda. O Cortázar, que é um completo obcecado pelo Edgar Allan Poe, e também fazia uns contos muito fechados, ele dizia que o conto, para ele, era uma esfera. Aquela velha história que o escritor fala: esse texto é uma bola de cristal, tá perfeito, tá redondo. Nem todo conto é assim. O Chekhov, por exemplo, não é uma esfera, o conto do Chekhov. O conto do Chekhov, ele termina muitas vezes em aberto. Mas ele não muda de assunto. Tudo no Chekhov também tem uma coisa de levar o leitor para determinado lugar e deixar ali, no caso, o leitor sozinho para pensar sobre o final, porque aquele final está em aberto, etc. Mesmo assim, acho que vale a pena pensar nesse conto clássico como um contraponto da crônica. Porque a gente vai ler agora uma crônica que é uma das crônicas mais famosas da literatura brasileira, que é O Nascimento da Crônica, do Machado de Assis.
e vocês vão ver como ele muda de assunto no meio umas 2 vezes, ou 3. E isso é tão complicado, as pessoas acham que se não é o Machado de Assis escrevendo, as pessoas acham que é uma crônica ruim, quando na verdade não. O legal da crônica é justamente essa liberdade de ação do cronista. Então eu sei de cronistas que escreveram crônicas cronistas contemporâneos, escreveram crônicas que mudavam de assunto no meio e recebiam cartas de leitor falando, olha, você precisa pensar melhor na sua crônica, você está mudando de assunto no meio e tal. Então é legal pensar nisso, que uma boa crônica não é um bom conto, são coisas diferentes. Sobre o conto. Aham. 3 anos, né? Você colocou, então, que o Ricardo Piglia escreveu um artigo também sobre uma espécie de conto. O conto conta 2 histórias. Uma história e a que está entre linhas. Isso não acontece na crônica. Não sei. Essa tese do Piglia, é um texto dele que chama 13 Teses sobre o Conto, né? Ela dá muita margem para discussão, né? Porque tudo que a gente faz tem 2 histórias, né? A psicanálise é baseada nisso, né? Você conta, quando de repente você descobre que é outra coisa que está acontecendo. Toda a literatura é um pouco isso. Eu não sei exatamente por que isso é uma coisa do conto. Precisava reler esse texto e pensar um pouco. Mas muitas vezes você vê o cronista falando exatamente. Eu acho que Cizenando, aquela crônica do Rubem Braga, que eu conversei muito com o Chico, ele deu aqui, né? Eu acho que aquela crônica é uma crônica sobre ciúme. Não sei se o Chico chegou a falar isso. Assim. E é uma crônica que 99% das pessoas que lerem uma única vez aquela crônica não vão dizer que aquilo é uma crônica sobre ciúme. Só que eu já li 30 vezes aquilo e comecei a desconfiar daquilo. Depois eu reli com esse olhar e cheguei à conclusão que é o seguinte, Rubem Braga não dá para ele se expor no jornal como cronista, porque o cronista ele não é o autor do conto. O conto é aquela coisa. Por exemplo, o Jantar da Clarice Lispector é um homem narrando. É em primeira pessoa, mas é um homem. Só descobre isso no meio do conto. E a Clarice Lispector é uma autora, a gente sabe que é uma mulher. Então, assim, não tem essa máscara. A máscara do cronista é menos... ela tem menos crédito que a máscara do narrador de ficção. Porque o narrador de ficção, você sabe que, por mais que você identifique traços da biografia do cara ali, você tem que ler como uma máscara. Aquilo não é a pessoa falando sinceramente com o leitor. O cronista, ele joga justamente com a sinceridade. É como se fosse o homem Rubem Braga falando com o leitor dele de domingo. Aí não vai o Rubem Braga para 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro falar, olha, eu tô com ciúme da Joana e tal. Pega mal, né? Eu acho que tem um lado assim nessa crônica. Então ele começa com uma piada, falando de uma bobagem, que é do Cizenando, e depois a gente descobre que é o coisa. Então vamos ler o Nascimento da Crônica do Machado de Assis, para a gente meio que ter um objeto para discutir aqui. Então, há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace est rompue, e o gelo se quebra. Né? Está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Antes de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. Todo mundo tem aí? É a outra, tá. Tá, obrigado. Deu certo. Então, antes de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso é provável, é certo que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por 2 razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Aqui no caso é sem dinheiro. Né? Digo que essa razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Então olha esse comentário aqui, sabe? Está falando das províncias do Brasil. Ele já falou... Ele começa o texto, chama o Nascimento da Crônica. Ele começa o texto com uma trivialidade, mostrando como começa a crônica. Que calor e tal. Dessa expressão que todo mundo fala, esse papo de elevador aqui, ele fala, mas
que calor existe antes da crônica. Existe desde Adão. Então vai lá para trás na Bíblia e tal. E aí ele fala, bom, o Adão, e ele fica falando sobre o Adão de um jeito que você sabe que não é sério isso aqui. Tá rindo aqui do Adão. O Adão andava nu, porque não tinha dinheiro e tal. Isso não é um papo que vai... Isso aqui não vai desenvolver de maneira a isso se tornar o tema do conto, se fosse um conto, e o Adão vai ser o personagem dele. Você sabe que não é isso. O tom dele já é o tom de conversa furada. Isso é evidente, nenhum leitor já lê isso a sério. Então você fala, vamos ver onde ele vai chegar com essa piada. Aí ele chega nisso, ele faz um comentário que não é tão piada assim, que olha, nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Ou seja, as províncias do Brasil estão sem dinheiro. A gente está falando de miséria, não está falando mais não está fazendo piada com Adão. Está falando do nascimento da crônica? Falando da província sem dinheiro? Sim ou não? Não. Mudou de assunto completamente. Num conto, a primeira coisa que um editor de conto faz é falar, tira isso aqui que você já está desviando o assunto. Não tem nada a ver falar sobre o estado das províncias se você está falando sobre o nascimento da crônica, se o título do seu texto é o nascimento da crônica. Então, que ele já mudou de assunto 2 vezes. Primeiro fala do nascimento da crônica, depois volta, vai falar, essa expressão que calor, esse jeito de conversar, já existia lá atrás com Adão. Então não é exatamente isso que é o nascimento da crônica. Aí fala das províncias e vem. Quando a fatal curiosidade de Eva fez-lhes perder o paraíso, cessou com essa degradação a vantagem de uma temperatura igual e agradável. Nasceu o calor e o inverno, vieram as neves, os tufões, as secas, todo o cortejo de males distribuídos pelos 12 meses do ano. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras 2 vizinhas. Essa tese dele das 2 vizinhas ficou famosa. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Aí olha como ele pega de novo esse tema do calor. Então lá em cima é como começa a crônica. Você fala que calor e manda bala, fala qualquer coisa. Aí ele fala, mas esse calor existe desde o Adão. Aí ele vai lá e desvia para as províncias. Depois ele fala, mas acho que a crônica começou, embora não possa dizer o ano, e o leitor também sabe que ele não sabe o ano, não existe o dia que nasceu a crônica. Mas ele faz essa outra piada, olha, são as 2 vizinhas que começaram a conversar. Como elas começaram a conversar? Sobre o calor de novo. Então assim, ele muda de assunto, mas ele mantém ali um fio narrativo, e que é diferente de um fio narrativo de conto, do fio narrativo de romance, por exemplo, que tem o objetivo de levar a história adiante. Ele não está levando a história adiante, ele está conversando sobre um assunto aqui, ele está explanando a ideia de nascimento da crônica, que a gente sabe que ele não sabe quando a crônica nasceu. Essas vizinhas, entre o jantar e do calor. Um dia que não pudera comer no jantar, outra que tinha camisa... Cadê? Uma dizia que não pudera comer no jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada que as ervas comera. Para passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo às tropelias amatórias do dito morador e ao resto, era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Então, assim, a origem da crônica é a fofoca para o Machado de Assis. Tá? Que não é a origem da narrativa. Que a origem da narrativa, tem a narrativa oral tal, e o romance vem da caída da épica tal. Que eu, sabedor ou conjecturador de tão alta prosápia, origem, queira repetir o meio de que lançaram mãos as 2 avós do cronista, é realmente cometer uma trivialidade. E, contudo, leitor, seria difícil falar desta quinzena sem dar à canícula, o calor de novo, sem dar à canícula o lugar de honra que lhe compete. Seria, mas eu dispensarei esse meio quase tão velho como o mundo para somente dizer que a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outro. Bom, mudou de novo o assunto. Qual é o nascimento da crônica? Falar que calor, calor é o Adão ele fala da província ele vai para as 2 vizinhas, as 2 vizinhas fofocam e nasce a crônica. Aí o cronista ele fala, então essa alta prosápia, que é irônico isso, não tem nada de alta prosápia, de alta origem. O nascimento da crônica é um nascimento chão, um nascimento vulgar.
ele fala, não consigo deixar de falar do calor porque o que eu descobri debaixo do sol, que também é uma ironia, debaixo do sol, falando do calor, é que cada pessoa é sempre mais feliz que outro. Não afirmo sem prova. Aí vai mudar de novo de assunto. Fui há dias a um cemitério, a um enterro, logo de manhã, um dia ardente como todos os diabos em suas respectivas habitações. Em volta de mim, ouvia o estribilho geral. Que calor, que sol. De novo, então, se ele vai mudar de assunto, aí ele vai falar sobre miséria, sobre diferenças de classe social, etc. Mas, de novo, volta o estribilho do calor. Então, ele une tudo com a maestria dele, do Machado de Assis, com essa frase, que calor. Mas a crônica em si, se você pegar e fizer friamente a divisão de assuntos, ela é toda troncha, ela vai para lá, vai para cá, volta. Não tem uma super unidade que o Poe dizia, a unidade de efeitos por conto. Não tem isso. Fui há dias a um cemitério, a um enterro, logo de manhã, num dia ardente, tal. Que estranho, que sol, é de rachar passarinho, é de fazer um homem doido. Íamos em carros, apeamo-nos à porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das 11 horas batia de chapa em todos nós, mas sem tirarmos os chapéus, abríamos-os de sol e seguíamos a suar até o lugar onde devia verificar-se o enterramento. Naquele lugar esbarramos com 6 ou 8 homens ocupados em abrir covas. Estavam de cabeça descoberta a erguer e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos nos carros a dar às nossas casas ou repartições. E eles? Lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça descoberta, a trabalhar com a enxada. Se o sol nos fazia mal, que não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes do dia? Então, sobre o que é essa crônica? É sobre o nascimento da crônica? Também, mas poderia ser sobre esse tema final aqui, assim como era sobre o ciúme, a crônica do Rubem Braga. Aqui poderia ser uma crônica sobre os trabalhadores ali ao sol. É um fio de união ali, né? Como não tem um fio narrativo que conduza tudo que ele vai falar, ele mantém um refrão ali, como se fosse um... Então, assim, o que eu queria dizer com essa crônica é o seguinte. O tema dela varia muito. Se você pega um texto desse, se um aluno de uma escola escreve um texto desse, a professora fala, descreva sobre o nascimento da crônica, o cara faz um negócio desse, vai mal na escola. Sim, claro, estou falando em termos genéricos. Não, essa ideia, eu quero dizer assim, essa ideia de unidade da história não tem aqui. É uma coisa que vai contra tudo que você aprendeu sobre escrever Oi? Mas não é o Machado de Assis que é genial só. O Rubem Braga faz isso, tem crônica dele que muda 3 vezes de assunto, e aqui ainda tem esse refrão do que calor, que calor. Tem crônica do Rubem Braga que ele muda mesmo de assunto, no meio. Se você dá isso na mão de um editor, você fala, escrevi um conto. O cara fala, olha, tá bom, mas por que o conto é sobre o quê? Fala, é sobre várias coisas. Tal. Tá, mas por que você escreve, então, 3 contos? Um sobre o nascimento da crônica, e começa já falando dessas 2 vizinhas. Você faz um conto cômico sobre o Adão, e outro você faz um conto sobre esses trabalhadores do cemitério. Entendeu? Isso é uma coisa, é uma visão careta de literatura, tal, mas enfim, que quem não gosta de crônica não gosta disso, por exemplo. Que eu acho que é uma coisa que foge a uma estrutura, a uma ideia de unidade narrativa, que a crônica, o que eu acho que é legal da crônica é justamente lidar com isso. Pessoalmente, como leitor, eu acho que um bom cronista é aquele que até a última linha da crônica você não sabe exatamente o que ele pode fazer com aquilo. Ele pode sempre ter uma surpresa, pode sempre virar o jogo, a crônica ficar pesada, uma crônica que parece muito leve como essa, começa com uma trivia, que calor, não tem nada mais banal. Uma coisa que as pessoas evitam, não gosto de falar sobre o tempo e tal. E aí no final, ele está falando de um problema social, ele não está falando uma coisa legal. Olha, eu estou lá reclamando do calor, a gente era a elite ali enterrando alguém querido e tal, e chegamos no cemitério e tinha uns trabalhadores sem chapéu, trabalhando com enxada o dia inteiro no sol. O leitor não acaba alegre essa crônica, acaba. Então, essas viradas do cronista, eu acho que essa liberdade de
de variação de tons, de mudança do foco narrativo, para onde vai essa crônica, mudança essa imensa liberdade que o cronista tem, que nem todo cronista sabe disso. Tem muito cronista que não faz isso nunca. Que o Machado de Assis fazia, o Rubem Braga, os maiores fizeram. O Rubem Braga fazia, o Vinícius de Moraes fazia, o Manuel Bandeira. Isso é uma coisa que eu acho que é uma das vantagens, se é possível falar isso, mas é uma das características da crônica que mais me agradam, assim, que eu acho que é não uma superioridade, mas uma vantagem em relação ao conto, por exemplo. Então, uma coisa que me incomoda, por exemplo, em contista secundário, assim, é quando você pega aquele conto que em uma página você já sabe que vai ser o conto inteiro o desdobramento daquela história que já foi apresentada para você. O problema já foi apresentado, agora ele precisa desenvolver. Aí você lê o resto do conto entediado, esperando aquela história se fechar. Que vem dessa coisa do Edgar Allan Poe, de unidade de efeitos. Tem um conto do Bolanho que foge a isso, por exemplo, que chama Vida de Annie Moore, que está no Chamadas Telefônicas, que é um belo livro de contos contemporâneos. Então o conto tem 40 páginas. Eu pensei em trazer, mas não dá para ler, é muito longo. E ele faz como se fosse uma biografia de uma tal Annie Moore, que você percebe logo de cara que é uma personagem comum, uma pessoa normal, tal, não está descrevendo a história de Napoleão. E você fala, por que ele está descrevendo isso como se fosse uma biografia, num livro de contos? É o último conto do livro. Na página 20, mais ou menos, na metade do conto, aí ele, depois de ter narrado, então, Annie Moore nasceu no estado de Massachusetts, Paraná, conta a história dela, namorou fulano de tal, que o pai não gostava. Uma história que você fica assim, a história é interessante e tal, mas você começa a criar simpatia pela personagem, mas você não sabe exatamente por que ele está narrando aquilo. Aí, no meio do conto, ele fala, foi nessa época que eu a conheci. E aí começa a contar a história dele com ela. Entendeu? É justamente para fugir dessa obviedade de já apresentar, olha, conheci Annie Moore. Entendeu? Um editor ruim falaria pro Bolanho assim, você já não começa dizendo, conheci Annie Moore no ano tal. E mata toda essa expectativa que durante 20 páginas o leitor fica ali esperando. Então eu acho que é legal pensar a crônica como um contraponto a essa coisa do conto do Poe, assim, o conto perfeito, o conto redondo. A crônica não é redonda, a crônica é cheia de arestas, cheia de aberturas, de desdobramentos. Tá? De núcleo dramático. Essa terminologia não é usada mais, não existe mais em relação ao crônico, agora a unidade de efeito é interessante que você usa, mas... mas é mais antiga ainda, de 1800 e pouco, é isso que eu estou falando. Eu não sei, isso eu não sei. Unidade dramática? Núcleo dramático? Na crônica não... Sim. Tem um núcleo dramático que é onde fecha as coisas e depois dá um desenrolado. A crônica, você pode fazer isso se a crônica for uma coisa como a do Fernando Sabino, muitas vezes que é uma crônica que é um conto gracioso, assim, que é uma narrativazinha, que conta uma história engraçada, como se fosse uma piada, muito bem escrita, etc. Aí, claro, não dá para o cara parar no meio, quer dizer, até dá, a crônica é legal por isso, o cara para no meio, conta outra coisa e volta. Mas, geralmente, ele vai até o fim, conta uma historinha ali, e você fica ali na expectativa de encerrar tudo e tal. Mas as crônicas do Rubem Braga, por isso que quem não gosta do Rubem Braga implica com ele, porque não tem muito isso, sabe? Uma outra tem, o Afogado, por exemplo, que ele fica do apartamento dele vendo o afogado nadar e conseguir se salvar. Não morre afogado. Você fica na expectativa, o cara vai morrer ou não vai e tal. Mas a do Cisena, do coisa, não, eu acho que a crônica tem uma coisa legal que tem a ver com as letras de música que eu selecionei, que o prazer da crônica é ler a crônica. Você não fica esperando se a história vai ser boa para você dizer se a crônica é boa ou não. Então, por isso que tem que ser bem escrito, né? Todo texto tem que ser bem escrito, mas você não fica... Um conto um conto você precisa chegar no final para saber se o conto é bom ou não, né? Uma crônica... É uma das ideias. Quando na crônica é boa por escrito. Uma variedade tão grande que a gente abre e aprende a
analisar, curtir, a desfrutar do texto do jeito. Espero que sim. Porque, assim, não existe uma teoria sobre a crônica mesmo. Não é uma teoria fechada, não existe consenso em relação a isso. Existe aquele texto do Antônio Cândido que fala, olha, o gênero é o resto do chão, é o gênero do mundo pequeno, miúdo, tal, e que na mão dos grandes cronistas se tornou uma coisa poderosa. Mas uma coisa que eu acho que sempre tem confusão é justamente quando começam a comparar com o conto, porque parece que a crônica é o patinho feio do conto, entendeu? E não é isso. Ela é uma outra coisa. Se você encara a crônica como uma conversa com o leitor, e aí tem a coisa da sofisticação do cronista de não fazer isso ficar caricato, de ficar toda hora conversando com o leitor como se o leitor fosse o melhor amigo dele. Mas, assim, o tom é de conversa. O tom não é um tom da poesia, por exemplo, que é um tom da intimidade máxima do poeta consigo mesmo. O leitor vai lá, se identifica ou não. Tal. Você acha que as melhores crônicas são justamente essas que não se atêm a um tema, não afunilam? Então, eu não acho que dá para falar isso também. Porque às vezes a crônica também tem um tema ali muito claro. Sim. Sim. Então, não, eu não quero que você se conheça a ideia. Não, porque, por exemplo, a crônica O Menino de Ilha, que eu trouxe semana passada, do Vinícius, que é uma crônica super poética e tal. É um tema ali. Não dava para ele parar e falar assim, então, quando eu ir para uma outra... Desde o início, ele vai desenvolver aquilo e ponto. Por exemplo... a gente vai ler essa crônica da Danusa Leão, que a Danusa Leão não é uma grande escritora, tal, é uma cronista que acerta a mão, erra, tal, e enfim, pode ser criticada 99% das vezes, mas essa crônica eu acho uma grande crônica, e a gente vai ver por quê, assim, espero que vocês gostem, claro, mas eu só acho o seguinte, não acho que uma crônica, isso que você perguntou é importante, assim. Não acho que uma crônica que tem um único tema e é super bem desenvolvido, super bem escrito, surpreende o leitor, tenha graça, tenha ou poeticidade ou não, tenha uma força narrativa muito clara, como se estivesse no nível de um conto, etc. Não acho que ela é melhor nem pior do que uma crônica que tem essa abertura de temas, essa gratuidade de assuntos. Por exemplo, Machado, o que é gratuito nessa crônica? Mais gratuito de tudo nessa crônica do Machado. Eu acho que é esse momento que ele fala que do Adão, a razão provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Isso é um período do final do parágrafo que facilmente dá para cortar isso aqui. Qualquer editor falaria, se precisasse de uma linha, que volta e me acontece isso, o editor chega e fala, a ilustração ficou muito grande, precisa diminuir 2 linhas. A primeira coisa que dá para cortar aqui é isso. Você vai lá e corta. Alguém diria, falta alguma coisa nessa crônica, se cortasse? Não. Mas, enfim, é o Machado de Assis, está aqui. Você pega um quadro, mas você não fala, putz, por que o Matisse deu mais essa pincelada aqui de branco, sei lá. Se tirasse, não seria um bom quadro? Talvez fosse, sei lá. Mas, enfim, tem um lado que o artista tem uma arbitrariedade em toda a arte, né? O cara vai lá e põe aquilo lá e você aceita. Ou não. Se não funciona, você não aceita. Mas se funciona, não necessariamente ela é imprescindível, eu acho. Na crônica isso fica muito claro. E eu acho que existe um preconceito com isso em relação à crônica. Essa soltura do tom da crônica mesmo. A gente poderia pensar um pouco aqui também com essa falta de dinheiro sendo uma coisa crônica. Não sei como, mas é um trocadilho, né? Mas é um trocadilho seu, né? Não do Machado de Assis. Não, imaginar que com isso ele poderia estar. Não sei, eu acho que dá para ler, dá para interpretar. Com uma falta de dinheiro constante? Porque ele fala que essas nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. E tinha acabado de falar da falta de dinheiro. Né? Tá. Não sei, nunca tinha pensado nisso. Vou pensar mais. Legal. Você falou por 2 vezes na palavra editor. Aham. E me deu a sensação de que o cronista enfrenta muita resistência sobre editores e interferência. Pois é, depende do editor.
Não, sim, mas depende muito mesmo. Não é uma coisa... Assim, geralmente, se o editor é bom, ele sabe que crônica não tem nada a ver com o jornal. Como se fosse uma coisa pendurada no jornal, solta. Então, o jornal inteiro é padronizado, tratado como uma coisa muito... que tem que ter unidade. E aí o cronista não precisa ter unidade em relação ao jornal. Uma coisa livre ali e tal. O que é diferente em relação não sei, articulistas em geral, não sei. Mas, por exemplo... Toda vez que muda o editor na revista São Paulo, lá eu não fico sabendo, os caras vão lá e trocam algum pra que eu coloquei por para. Aí eu fico louco, falo, não é para trocar. Quando for para ser para, eu coloco para. Não é uma coisa que eu não penso nisso, eu penso nisso. Entendeu? Vírgula. Então o cara, naquele dia, porém, eu estava cansado. Esse porém vai entre vírgulas ou não? Tanto faz, o Bandeira não põe, por exemplo. Mas ele faz um copy desk, é isso? Então não chega a ser um copy desk, é uma mini padronização em relação ao jornal. Mas eles não mexem a ponto de precisa encurtar uma frase, o cara vai lá e mexe. Entendeu? Aí eles ligam e falam, precisa encurtar a frase. Se quer mexer, a gente mexe, entendeu? Mas eu, pessoalmente, já briguei tanto que ninguém mexe mais nos meus textos. Não tem isso. Mas eu digo editor porque eu trabalhei em editora, e aí a coisa de edição mesmo, de livro, de tudo, de tradução, de romance, de conto, de livro não ficcional... E tem muito isso, assim, o que está sobrando, o que é gratuito aqui no texto. Tal. Sempre chega. A tendência é sempre uniformizar a coisa, né? E na crônica isso pode ser um problema, pode matar uma crônica. E aí, tem que brigar? Tem, claro. Eu acho que a crônica, por ser um gênero menor, considerado menor, as pessoas não têm nem consciência do que é a crônica. Nem editor de jornal, nem nada. As pessoas não têm ideia. E ainda porque a gente vive numa época que a crônica está muito em segundo plano. Não é mais a era de ouro da crônica. Tem pouquíssimos cronistas fazendo crônica de verdade. Então, acho que tem que... uma coisa de conscientização. Falar, cronista é isso. É o cara que vai lá e fala como se fosse uma conversa. Então, se o cara usa um tá no texto, é para dar uma sessão de oralidade. Não é porque o jornal não usa tá que você vai corrigir, entendeu? E aí, no fim, os caras falam, não sabia, tal. O Antônio me conta que volta e meia também passa por isso. Os caras vão lá e pontuam diferente, quebra o parágrafo. Tá. Bom, aí a gente lê uma crônica do Machado de Assis. Eu queria ler com vocês só a primeira página, senão não vai dar tempo a gente conversar tudo. Eu queria deixar um tempo livre para a gente conversar perguntas, coisas livres. Só a primeira página desse conto, um dos melhores contos do Machado de Assis, que é Uns Braços. Todo mundo já leu esse conto? Uns Braços. Então, assim, é um dos contos típicos do Machado. Tem até o tamanho aqui é diferente, você vê que é um pouco maior e tal. É um desses contos que as pessoas aproximam o Machado de Assis do Tchekhov e vice-versa, e, enfim, que fizeram do Machado de Assis um dos maiores contistas modernos. Tal. Então, vamos ler só o começo. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes, malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não. Estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo, é o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê, primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges espeitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova, e pô-lo de agente e escrevente,
ou o que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores das causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca, interrompia-se para virgular a oração com gole, não golpe, de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim, nus, constantemente. Bom, vamos parar por aqui. Então o conto chama Uns Braços, ele constrói essa cena, tem o Borges, o Inácio, que é o garoto aqui que está morando de favor na casa deles, e a Dona Severina, que é uma mulher mais velha que o moleque aqui, e tem esses braços que deixam o menino completamente hipnotizado aqui, tal, eroticamente. Então, assim, tem alguma coisa de crônica nessa página? Algum momento em que vocês falaram, poderia ser uma crônica? Então eu vou dizer uma coisa que talvez, numa outra circunstância, poderia ser usado numa crônica. Eu acho que é só esse momento que ele fala, e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio, essa intimidade, porque o nosso Inácio, é uma coisa que o cronista usa um pouco. Mas não só o cronista, isso vem muito da prosa do século XIX, dessa coisa do romance de folhetim, que foi dar na novela da Globo, tal, aquela coisa, que é esse romance publicado no jornal. Então o leitor ele meio que conversava, o narrador conversava o narrador conversava com o leitor para chamar de volta a atenção do leitor. É uma coisa que é onde nasceu o romance, no jornal, o romance de folhetim. Então o Machado de Assis usa isso ironicamente, faz parte do estilo do Machado. Não é uma coisa que ficou muito na literatura. Você não vai encontrar isso no Borges. Estou falando de Borges, mas tem um Borges aqui no texto. Enfim, você não vai encontrar no Kafka, por exemplo. O nosso K, por exemplo, do Kafka. Não vai ter isso. Não tem esse tom. O século XX não usou muito esse tom, isso que eu quero dizer. Isso é uma coisa do Machado, que vem do século XIX e tal. Mas o texto inteiro, a gente chama Uns Braços, começa falando desse Inácio, dessa cena de uma refeição e tal. Fica claro que o tom aqui é de conto. Não tem... Poderia ser uma crônica? Poderia, se no meio o narrador parasse, por exemplo, e falasse assim: bom, essa cena é uma cena típica da família brasileira, e agora eu queria dizer que ontem eu estava vivendo uma cena parecida com essa e aconteceu outra coisa. Aí daria para salvar isso aqui e virar uma crônica. Mas aqui, tudo que o leitor... A expectativa que o narrador cria para o leitor é uma expectativa de, olha, eu quero o desenlace dessa história que começou com esse cara que trata mal esse menino, tem essa mulher que tem os braços que encantam o menino, o que vai acontecer aqui? E o leitor fica nessa expectativa, nessa tensão, tem essa tensão erótica que criou aqui, foi criada com esses braços que estão no título, esses braços. Tem esse marido que já vai ficando meio para escanteio aqui, vai ficando de lado no triângulo amoroso e tal. Então, assim, leiam em casa o conto, enfim, é um conto clássico do Machado, e é o típico conto moderno, aqui. Não tem nada que dá para falar, não, isso não é um conto. Mas eu só queria trazer, assim, para vocês verem uma coisa de conto do Machado. Aí, para fechar o Machado, eu queria dizer o seguinte: se você pega um livro de crônicas do Machado de Assis, é muito curioso que você entre em contato com aquele... parece que você está vendo o Machado de Assis vivo. Ele tá vivo, e aí você... Puta, esse cara morreu. Dá essa sensação. Você fala, o Machado de Assis já esteve vivo e morreu. Ele é um homem do século XIX. Você sente o tempo dele ali pelas crônicas dele. Com os contos dele... Isso é muito subjetivo isso que eu estou falando. Uma ideia minha, não sei se funciona para todo mundo, mas... Com os contos dele, dá aquela sensação de obra de arte mesmo, de assim, olha, isso aqui é uma coisa que eu vou morrer e esses contos vão continuar. O Machado se escreveu isso aqui para perdurar mesmo. Aquela coisa da eternidade da literatura, da arte em geral. Então, esse ambiente do século XIX,
do mundo ali, da circunstância em que o Machado de Assis escreveu, é secundário no conto. Ele te leva para emoções muito mais fortes e muito mais, enfim, humanas que são as nossas ainda, por isso que o Machado de Assis está aí em circulação e tal. Não é uma coisa que ficou presa ali no século XIX. A crônica, uma das não é deficiência da crônica, mas uma das características da crônica é que muitas delas, por melhores que sejam, elas ficam muito circunscritas ao momento histórico em que foram escritas, né? Elas não algumas atravessam o tempo. O Rubem Braga está aí, ele só escreveu crônica e a gente fala dele ainda. Mas mesmo boas crônicas do século XIX são só crônicas do século XIX. Te trazem alguma coisa, tal, mas não são como ler um conto do Machado de Assis, por exemplo. Tá claro o que estou falando ou está confuso? Tudo, entendeu? Bom, eu queria pegar uma coisa... Coração. Acho que não era tempo de ler esse conto inteiro. Vou falar uma coisa sobre um autor, não vai dar tempo de ler tudo, que é o João Antônio. Alguém já leu o João Antônio aqui? A Kozak Naif acabou de lançar os contos reunidos dele. E vale muito a pena. Não são muitos contos. E ele é um autor que começou com um livro que chama Malagueta, Perus e Bacanaço, que é considerado ainda o melhor livro dele. E ele tem uma coisa curiosa de... Ele é um contista que sai da linguagem oral. Ele faz um pouco... O que dizem dele é o seguinte, ele faz um pouco o que o Guimarães Rosa fez com a linguagem do sertão mineiro, ele faz com a linguagem da malandragem, primeiro paulista e depois carioca. O primeiro livro se passa inteiro em São Paulo e depois grande parte da obra se passa no Rio. É muita coisa do submundo, dos malandros, dos caras desempregados, tal, e do que ele chamava de merduncho, que não eram os malandros, eram os caras que tinham subemprego e estavam quase completamente à margem da sociedade, mas ainda, além deles, tinham esses malandros, que eram os personagens preferidos dele. Bom, com essa coisa dele gostar desse mundo, esse mundo retratado, tem muita coisa da oralidade na obra dele. E muitas vezes, os contos do João Antônio, eles são quase... Eles têm quase essa coisa da crônica de você... O prazer de ler o conto dele é justamente entrar naquele mundo que ele está narrando. Você não fica na expectativa do conto, do desenlace da narrativa. A narrativa é a própria vida do personagem. Então tem um conto do Leão de Chácara, que é o segundo livro dele, que você acompanha o dia a dia de um leão de chácara. Quase não tem história, quase não tem fio narrativo, tal. O que é uma coisa a ser discutida, se o conto é melhor ou pior, tal, não sei dizer. Eu gosto de conto assim, mas tem gente que não gosta muito. Fica beirando a crônica. E aí, na obra dele inteira ele faz isso. Às vezes é um passeio por uma cidade da Bahia, que não fica claro se é Salvador, se é Cachoeira, tal. E aí ele, acompanhado por uns meninos de rua que vêm pedir dinheiro, ele entra numa igreja, sai, você não sabe se vai ter uma narrativa ou não. Aí no meio do conto você começa a perceber que não. O conto é aquilo, é você acompanhando aquele personagem. Muito porque o mundo que ele retratava, eu acho que era um mundo muito desconhecido, literariamente falando. Nenhum escritor tinha se debruçado tão intensamente sobre esse mundo do João Antônio. Então acho que ele tinha um pouco esse prazer de desbravador de um mundo inédito, assim. Então ele meio que apresentava para o leitor, olha, é assim que funciona esse mundo. E são contos. Pelo menos ele... O Rubem Fonseca? Mas o Rubem Fonseca, o que eu li do Rubem... Eu li uns 2 livros do Rubem Fonseca. O que eu li sempre tinha um fio narrativo, assim. Por exemplo... mas ele tem esse prazer, tem. Sim. Sei. Então, Feliz Ano Velho, eu não sinto muito isso que você tá... Não, violência totalmente, mas a ausência de fio narrativo. Porque... Os contos que eu lembro... Eu li 2 livros, né?
Eu confesso que eu não sei te dizer se eu entendo que você está falando que tem esse fascínio de você descobrir aquele mundo ali. Isso eu concordo. Mas o que eu estou querendo puxar aqui do João Antônio é justamente a ausência de fio narrativo em alguns momentos, não sempre. Ou então um fio narrativo muito tênue, assim, uma coisa que está por um triz de não existir, que é o caso desse conto maravilhoso que chama Afinação da Arte de Chutar Tampinhas, que o conto é um cara que fica meio num subemprego ali no jornal e leva uma vida solitária, e o barato dele é sair à noite chutando tampinhas. Então, assim, como você vai escrever um conto sobre um cara que chuta tampinhas e segurar isso 8, 9 páginas? E a partir dessas tampinhas que ele fica chutando, você, de certa forma, criar um personagem muito sólido, um retrato de alguém, assim, e, ao mesmo tempo, tem uma passagem assim da vida desse personagem. Você vê a vida dele se desenvolver, você sai do conto muito com a sensação de que você viu acontecer a vida do cara, tudo a partir de o que segura ele, assim como esse refrão da crônica do Machado de Assis, que calor, o que segura é que ele chutar tampinhas. Ele jogava bola quando era moleque, depois parou de jogar bola, ficou barrigudo, tal, não sei o quê, e vai à noite, bebe um pouco, tal, e vai chutar tampinhas. Então, assim, não é um conto típico isso, é difícil é difícil de ver isso em contistas. Assim. O Rubem Fonseca, o que eu conheço, desculpa se eu... porque tem, às vezes, aquelas histórias de violência extrema, né? Tipo, passeio noturno. Sim. Sim. Mas Pois é, mas eu não entendo nada de teatro, não sei te dizer. Mas aí, então, assim, o João Antônio, que tem essa tendência para essa coisa da quase ausência de fio narrativo, no segundo livro ele já tem esses contos que realmente não tem fio narrativo. Tem um que tem, outro não tem e tal. E aí ele escreveu um texto, que eu acho que também a COSAC publicou e não está nesses contos reunidos, que eu acho que vale a pena ler, para pensar em todas essas questões que o curso deveria ter levantado, sobre o que é crônica, o que não é, etc., que é para ver como ele pega a mesma linguagem que ele escreve todos os contos dele, e que chama O Copacabana, esse livro, que é uma crônica de 80 páginas sobre o bairro de Copacabana em 1975, 76. E a gente tem um trecho, que eu vou ler com vocês um trecho. É do João Antônio. Porque isso é raro na literatura brasileira, uma crônica longa. E aí o João Antônio ele é considerado um dos precursores do jornalismo literário no Brasil, que é aquela coisa que o Gay Talese faz nos Estados Unidos, o Joseph Mitchell, esses caras, que até tem uma coleção da Companhia das Letras, chama Jornalismo Literário, que é isso, é jornalismo, não existe mentira ali, mas os recursos são os recursos da ficção. Então existe diálogo, existe descrição, tem umas narrativas e tal. Isso no Brasil era raro, nos anos 70 o João Antônio faz isso, mas eu acho que no caso do João Antônio, sem deixar de ser jornalismo, aquilo é uma crônica de 70 páginas. Tem todas essas características que a gente está discutindo aqui na crônica, sem ter a coisa da mentira, porque não é possível ali, porque ele é um retrato de Copacabana mesmo, aquela coisa. É uma crônica com um objeto que o leitor conhece, você não pode ficar mentindo, falar uma coisa que não existe. Então vamos ler esse trechinho que começa... com essa frase que está grifada aí, que é há um botequim chechelento em Copacabana. Então o vocabulário dele é todo assim, chechelento, tem hora que não dá para entender nada, não tem dicionário e tal. Ficou, né? Ele não escreveu muito. A obra dele é pequena. E eu acho que já reeditaram toda a obra ficcional. Os contos, pelo menos todos. Acho que tem uma novela que não editaram. O primeiro livro é de 62. O primeiro livro é de 62, o segundo é de 75. Então, acharam aí? Bom, xixelento, quem não sabe, é vagabundo, de pouco valor e falto de beleza, assim, meio nojento, assim, sujinho. Há um botequim xixelento em Copacabana.
apertado e chechelento em Copacabana, enfiado na rua Domingos Ferreira, onde jamais se conseguiu meter os pés que não se ouvisse uma discussão russa, brava, desgrenhada, enfesada, fervida e furiosa sobre futebol. Pedir um maço de cigarros ou um café, um custo. O futebol abafa as vozes. Bom, então aí o tema é o botequim chechelento onde se fala de futebol. E ele vai desenvolver, veja que tem um espaço aqui entre esse primeiro parágrafo e o que vem antes, lá, Mário Filho, é mais difícil, tal, que é o que vem antes, que o livro inteiro é assim. Ele pega blocos de sentido, de significado tal, e desenvolve temas. E aí, quando acaba o tema, ele dá um espaço e começa um outro tema. Aqui, no caso, é esse botequim. Então, assim, é uma crônica inteira sobre Copacabana, ele subdivide em temas, assim, como estou falando, com esses espaços. E, nesse caso, é o botequim que só se fala de futebol. Então, vai ter um fio narrativo aqui, que é o futebol. Noite e dia e noite. Anos engordei como um desafio, uma curiosidade. Uma vez, uma só em toda a vida, entrar no tal botequim dos botequins, e não flagrar a mesmeira e a gritaria do futebol. Difícil. Isso nunca se havia dado. O futebol abafando vozes, amarrando ou arreganhando as caras. Um dia é um dia e dia desses ia acontecendo ao longo dos meus dias. O botequim, a uma dessas horas de almoço, o pessoal engolindo sanduíches e se enganando com cervejas, cachaça, cafés, se mantinha entretido. Somente os azulejos das paredes imundas gritavam futebol, onde dísticos, emblemas, slogans, decalcomanias de santos padroeiros e protetores e ditos do povo se misturavam a Mangueira, Vasco, Império Serrano, Salgueiro, Botafogo, Flamengo, América e, sobrepairando, duas imagens no cruzamento das bandeiras brasileira e portuguesa, a de Nossa Senhora de Fátima e a de São Jorge Guerreiro. De resto, o botequim em hora neutra. Ano após ano, depois de anos, entrava naquele boteco e não recebia uma descarga, fio desencapado, vento encanado, os gritos do futebol. Os frequentes entendidos em Zico e Rivelino não pontificavam. Então acontece, né? O dia que ele chega no lugar e não estão falando de futebol. Exímios conhecedores de técnicos e preparadores físicos ausentes. Comentaristas espontâneos e recapituladores de estratégias e políticas de ataque e defesa calados de todo. Só se ouviam o barulho da caixa, o retinir de alguma moeda ou dos garfos nos pratos e das colheres nas xícaras. Barulhos chinfrins até. Era meio de semana, estávamos longe de algum jogo importante, provavelmente os ânimos andavam desmaiados, um compasso de espera. Um tempo de defasagem intervalado entre grandes acontecimentos. Já era um botequim frequentável sem gritarias de futebol. E por um tira-gosto que mandei para outra ponta do balcão, já não de mármore, mas de aço inoxidável. Antes que chegasse ao torresmo ou azeitona, uma voz lá do fundo cortou, quebrando o silêncio. Você, para falar de Zico, tem que lavar a boca com álcool antes. Então, assim, conseguiu o dia sem futebol e a coisa foi estragada por essa fala sobre o Zico. Né? 1h ou mais. No comecinho da ladeira dos Tabajaras, para quem vem do morro e pega a rua Siqueira Campos, um crioulo na madrugada carregando ao ombro uma bandeira enrolada do Flamengo, ia aqui, ia quieto, cabeça pendida, canseira nas pernas, mariolando. O meu Mengo havia batido o Fluminense. À tarde e à noite, estes lados da cidade estiveram em festa, movimento e tropel. À 1h, o crioulo de cabeça arriada e bandeira ao ombro ia bem cansado, mas feito um guerreiro. A iluminação fraca da rua o pegava mal e mal, tudo deserto, e ele ia muito sozinho lá com o seu sonho, o queixo no peito. De repente, deve ter suspirado fundo antes e rasgou. Ele largou para ninguém um grito arrastado, vindo de dentro e que demorou, meio tristeza e desespero, rindo, forrando, doendo, para ninguém. Mengo. Então, olha, o que tem nesse texto aqui? 2 páginas e meia sobre um botequim em que se fala de futebol. Daria para dividir em 3 partes esse texto, mais ou menos. Então, a primeira página, até aquele parágrafo em que ele descreve o botequim, até o primeiro parágrafo em que o segundo aqui da segunda página, que ele fala ano após ano. Porque é o momento em que ele entra no botequim, ninguém fala de futebol, até que esse desejo dele é estragado pela fala por extravessão, que você, para falar de Zico, tem que lavar a boca com álcool. Tudo bem? E depois vem uma outra história sobre o
mesmo lugar ali, isso aqui provavelmente na frente do boteco. 1h ou mais, no comecinho da ladeira Tabajaras, aí vem esse cara e grita Mengo. Tá? Então são 3 historinhas que ele conta. Uma ele faz a descrição do botequim, que conta tudo, conta detalhes, o que tem nas paredes, etc, etc. Ele fala, olha, eu sonhava um dia chegar lá e não ouvir ninguém falar de futebol. E aconteceu. Até que quando ele já estava contente com isso, alguém grita e estraga o desejo dele. E depois vem mais uma história que acontece ali na frente do botequim, também relacionada a futebol. Então, assim, isso aqui poderia muito bem, seria muito fácil para um cronista pegar, adaptar esse texto aqui para um espaço X do jornal e fazer uma crônica sobre esse boteco. Tudo bem? Então, assim, é uma crônica grande, como eu falei, de 80 páginas, sobre Copacabana, e aqui uma mini crônica sobre esse lugar. Então, assim, mas tem narrativas aqui, entendeu? Mas são 3 narrativas, são 3 coisas, não é um conto. Tudo bem? Entrou no esquema da crônica do Machado de Assis? Tá mais ou menos. Bom, aí saindo do João Antônio, seguinte... Essa crônica, esse texto dele, esse conto, Afinação da Arte dos Cartampinhas, leiam em casa, é lindo esse conto. Começa com, eu vou só dar uma dica aqui, já começa com uma frase solta, o primeiro parágrafo é uma única frase, que é hoje meio barrigudo. Que se você contar tem 7 sílabas, então é uma redondilha maior a primeira frase. Que é uma coisa que para o João Antônio não é gratuita, porque tem até uma elipse para dar essa redondilha, porque hoje estou meio barrigudo, né? Hoje está meio barrigudo. Aqui é estou, porque é na primeira pessoa. Hoje estou meio barrigudo, mas ele omite o verbo para dar 7 sílabas, para dar a redondilha, e isola essa redondilha num único parágrafo. E o conto inteiro ele fala de música popular, ele fala da paixão dele por Noel Rosa, que é uma das obsessões do João Antônio, é o Noel Rosa. Então, também tem a ver com essa coisa da malandragem, da cultura popular e tal. Então, assim, é legal que a partir do João Antônio dá para pensar não só na literatura modernista, nessa coisa que vem que o Oswald de Andrade também faz, da linguagem oral e tal, mas um escritor, acho que é o primeiro escritor brasileiro que é declaradamente influenciado por um compositor popular, no caso, um dos maiores letristas da nossa música, que é o Noel Rosa. E eu acho isso curioso, porque eu acho que a crônica e a música popular brasileira tem muita coisa em comum. Assim. Elas têm essa coisa Bom, a música sai da oralidade, óbvio, e a crônica tem essa pegada da conversa. Mas eu não entendo nada de música, mas gosto muito. Então, eu acho que vale a pena ler o João Antônio pensando nisso, na coisa da crônica, na coisa da música popular, da contística moderna brasileira, que sai do modernismo. Acho que dá para pensar 1000 coisas disso. A partir desse João Antônio, que tem essa influência do Noel Rosa, eu pensei de a gente ler umas letras de música aqui, só para a gente ver por que eu acho que essas letras são especialmente letras que, se fossem prosa, seriam crônicas, e não poema, e não só um poema lírico, ou não só um conto. Então vamos pegar o Conversa de Botequim, do Noel Rosa. Acharam aí? Então, pensem nesse texto que a gente leu do João Antônio, que fala também de um botequim em Copacabana, e não tem uma narrativa que passa pelo texto inteiro, não é, a narrativa não está em primeiro plano, o que está em primeiro plano é justamente o botequim, a criação, a recriação para o leitor da atmosfera que o escritor vê nesse botequim e tal. Então, esse do Noel Rosa todo mundo conhece, evidentemente. Então, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar a seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Telefone, aí volta o refrão. Aí telefone ao menos uma vez para 344333. E ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui para o nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure esta despesa no cabide ali em frente.
Então, por que isso é uma crônica? Além de ser uma letra de música, além de ser uma... Tem um tom de oralidade. Tem essa coisa da conversa, né? Ela é verossímil, é. Aham. O que mais? Tema cotidiano, sem dúvida. Bem escrita. Passaria como uma crônica. Tem muito a ver com esse livro do João Antônio. Parece que você está o tempo inteiro no universo de uma letra do Noel Rosa, assim, esse livro, O Copacabana. Então, o que eu acho que... Tudo isso que vocês falaram, acho que é fundamental. Sem isso não daria para dizer que é uma crônica. Mas o que eu acho que é o principal aqui que dá um tom de crônica, nesse caso, é que o prazer aqui do Noel Rosa, quando ele está falando com o garçom, você sabe que ele não vai... Essa conversa não vai para lugar nenhum. A graça da conversa é justamente o que ela apresenta para o ouvinte. E não propriamente a conversa não vai... Sabe, um cliente que pede tudo isso para o garçom, me vê uma caneta o dia inteiro, é um chato, né? Tá louco pedir tudo isso. Mas a graça é justamente ele listar tudo isso do bar, é ele apresentar o bar para você, o botequim. Então você ouve aquilo, ele vai construindo, e a saída narrativa que ele encontrou foi essa, de colocar um cliente conversando com o garçom, a partir desse recurso simples, e que é um achado, óbvio, mas que é simples. Depois você achou, é só continuar. Ele cria todo o ambiente do bar. E o leitor não fica, e o ouvinte não fica em nenhum momento esperando que aconteça alguma coisa nesse bar. Como, sei lá, a Honda do Paulo Vanzolini, que sai andando pela cidade, quer matar o cara, achar o cara. É outra coisa aquilo ali. Pode até ser uma crônica trágica. Está mais para uma peça de teatro aquilo do que um conto, do que para uma crônica. Aqui o fato de não ter não existe narrativa aqui. São pequenas narrativas do tipo, se você ficar limpando a mesa, não me levanta, não paga a despesa. Sim. Sim, é exatamente isso. Sim. É. Sim. Sim, eu acho que a ideia é fazer um retrato de um botequim. Não tem compromisso nenhum de contar coisa nenhuma. É só relatar o que acontece no botequim. O que você ia falar? É despretensioso. Todo prazer, se tem algum prazer, se você não gosta do Noel Rosa, você não tem prazer nenhum. Mas você gosta disso. O prazer é justamente porque é tão bem feito, tão bem escrito, que você passa por todas as instâncias de um botequim por essa música. Então, assim, eu ainda não consegui chegar numa frase para dizer isso, assim, mas que eu quis dizer que, naquilo que eu falei, que um bom cronista, até o final, ele pode surpreender. Tem um pouco a ver com isso aqui, que o bom cronista, a própria leitura de cada parágrafo da crônica tem que ser um prazer, você tem que desfrutar. Eu acho que ele está passando mais uma coisa. O verso do malandro pega igual cantinho. Acho que sim. Aí já é uma coisa mais sociológica do cara. Tá. Não, acho que sim, tem os personagens, mas porque o personagem é muito bem construído, né? Mas eu acho que o grande prazer aqui, imagina o Noel Rosa, como o cara fez isso? Primeiro tem que ter essa saída de tem que achar o ponto de vista. Qual vai ser o ponto de vista? Vai ser de um cara falando com o garçom. A partir do momento que ele achou isso, em algum momento, com caneta ou não, mentalmente ou não, o Noel Rosa tem que falar, bom, o que acontece no botequim? Bom, tem o bicheiro, pode ter feito uma lista aqui, ou não, mas o que eu quero dizer é, depois que você encontrou a estrutura, está feito. Oi? Não, sim, não estou duvidando que é o ambiente do Noel Rosa, mas assim, o prazer disso aqui é justamente colocar numa letra, colocar de pé num texto, todas as instâncias, tudo que acontece no botequim.
E o Noel Rosa, assim como Chico Buarque, é um poeta narrativo, essencialmente. Eu ia falar, pensei na hora no Chico, pelo menos nas primeiras músicas dele, a Rita, quando ele fala do violão, que é o Juca, que foi lá falar com o delegado, e a banda, quando ele escreve a banda, ou a Carolina, enfim, até Então, o Chico é muito influenciado pelo Noel Rosa, mas acho que é o Luiz Tati que fala. Ele fala que ele compara o Caetano Chico, tal, e ele fala, o Chico Buarque, até quando ele não é narrativo, quando ele está fazendo um retrato, é narrativo. São pequenas narrativas. Você pegar, sei lá, o casamento dos pequenos burgueses, cada estrofe é uma narrativa. Ele faz uma Achei Quieto, ela faz Quase Desmaia. São ações e criam um retrato. Então aqui também tem pequenas ações. Faz isso aqui para mim, pega não sei o quê, pega. Essas pequenas narrativas que acontecem dentro de um bar cria um retrato. Mas a ideia principal desse coisa não é narrativa, é de retrato. É uma coisa, não é estática, porque no botequim ninguém está parado. Mas eu queria que ficasse claro isso, assim, essa ideia de que não tem um fio narrativo, uma ação trágica acontecendo do começo ao fim. Olha, ela chegou no bar, pegou uma faca, encontrou o marido, matou o marido, depois enterraram. Não tem isso. As coisas não têm consequência uma depois da outra. São pequenas ações soltas. Oi? O Vanzolini faz muito isso também. Tem uma do Vanzolini aqui que aí não é isso. É outra coisa. Então vamos lá. Essa é a ida do Noel, ele chama o botequim de escritório. Então, o nosso escritório é o Ótimo. Sim, claro. Olha, aí tem uma coisa que é o seguinte. Então a gente saiu do Machado de Assis falando para lá e para cá na crônica, depois tem um conto para lá em casa. Aí vem o João Antônio, que tem essa tendência para a crônica, e esse conto que eu acho legal lá em casa, que é um conto muito influenciado pelo tom da crônica, influenciado pela música popular, especialmente a música do Noel Rosa. Aí tem esse retrato aqui do Noel Rosa. Não estou dizendo que o Noel Rosa é sempre cronista, hein? Ele é um cronista naquele sentido mais assim, o cara que retrata a sua época, tal, isso ele é. Mas ele é muito narrativo, Noel Rosa. Então, essa crônica, especialmente, esse texto dele não é especialmente um texto narrativo, é um texto de retrato de uma coisa, que é um dos tipos de crônica. Tá? Vamos lá. Agora, vamos ver Praça Clóvis, do Paulo Vanzolini. Aí é uma outra coisa que eu acho que tem a ver com crônica. Então, na Praça Clóvis, minha carteira foi batida, tinha 25 cruzeiros e o teu retrato. 25 eu francamente achei barato para me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio o lanceiro, naquele aperto da praça, 25 francamente foi de graça. Então por que é uma crônica isso? Ele não faz o retrato do assalto em São Paulo, não é exatamente isso. O que é aqui? Não, acho que é o contrário disso que você falou, que eu vejo que por isso. Por que é crônica? Por que eu vejo uma crônica nisso? Exatamente. Não é que é uma coisa que é importante ele ter sido assaltado, porque ele perdeu a carteira com 25 cruzeiros, não é muita coisa. Tudo bem, ele poderia ter morrido, mas... Oi? O pior seria o retrato, né? Então, seria, mas tá feliz. Exatamente. Mas eu acho que aqui é de novo aquele tom da crônica do Cizenando, do Rubem Braga, que é, falando da aula de Esperanto, ele fala do ciúme dele da Joana. Aqui é, na Praça Clóvis, sabe? Você começa uma crônica para dizer que você se livrou de alguém. Tem milhares de músicas sobre isso. Olha, eu já não te amo mais. Parará. Você fala na Praça Clóvis, é uma coisa tão circunstancial, tão de prosa, não é uma coisa poética isso aqui. Aí vem sabe, o primeiro verso é a Praça Clóvis. Vocês entendem isso? Que é uma coisa muito circunstancial, muito banal. Então, na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tem uma pausa na hora que isso é cantado, né? Você fala, puta, por que isso é... Por que isso é importante? Não é importante. Você acha que você vai entrar numa música como, sei lá, do Moreira da Silva, que pode ser uma música cômica, um samba cômico, samba de break, uma história maluca que o Moreira faz, tal, não sei o quê. Que não. Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida, e na carteira tinha 25 cruzeiros, também você não sabe ainda por que é importante isso. Você acha que ainda é uma história de um assalto. E o teu retrato. Aí começa a coisa lírica. Aí, pelo jeito que ele canta isso, você entende que no final, bom,
para me livrar do meu atraso de vida, me maltratava, me perseguia, tal. Aí vem a coisa trágica de uma separação, de uma história de amor que acabou mal. Então, assim, ele conta a história de amor deles, ele conta que ele está livre dessa história de amor, no fundo é isso, olha, tô livre de você, por uma coisa muito menor do que a história. Ele parte de um detalhe banal do cotidiano, circunstancial, da realidade ali brasileira. Na Praça Clóvis fui assaltado e tal, e levaram minha carteira. E aí, na sua carteira, tinha o seu retrato. E a partir daí, a coisa explode e fica uma música trágica. Se essa música não tivesse patos apaixonado, de tragédia amorosa por trás, não teria graça nenhuma. Então, aí que tá. Eu não acho que isso é mais próximo do conto, justamente porque ele parte do circunstancial para chegar no... Não deixa de ser um conto. Não, mas aí que tá. Eu acho que mas então, você está falando que é isso porque tem uma narrativa do começo ao fim. Mas como a gente falou, como é seu nome? Desculpa, você é homem aqui. Como? Então, você perguntou, mas você acha que a crônica tem que ser essa crônica que não tem começo, meio e fim? Não. É isso que eu não queria que vocês ficassem com essa ideia. Qual a diferença, por exemplo, uma crônica que eu acho que estaria mais... Uma música parecida sobre amor, etc., que estaria mais próximo de um conto do que essa Praça Clóvis. Sei lá, o último desejo do Noel Rosa. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Já começa, nosso amor que eu não esqueço. É uma coisa que está lá em cima já, é poema lírico. É uma coisa... ali sim, mas ali é um poema maravilhoso, né? E é um poema, né? Muito criativo aquilo e tal. Aqui, o Adoniran Barbosa eu acho que é um grande cronista, né? Ele tem essa... Eu acho que tem tudo a ver o Adoniran com o João Antônio, assim, é um cara... ele é muito narrativo. Tudo a ver. Tem uma história boa do Paulo Vanzolini, que ele sonhou que ele estava fazendo uma música que ele terminou, que era Teus lábios são como 2 favos de mel. E quando ele escreveu esses 2 versos, ele dormiu e sonhou com Adoniran Barbosa e falava, coloca Flávios de mel. Então, tem essa coisa do cômico, né? Mas aí eu acho que não tem nada a ver com crônica, a não ser no sentido de que faz um retrato do cara. Não, ele é um poema genial, né? Não é só um poema, pode ter traços de crônica, porque conta o dia a dia do... Sim, mas a potência daquilo é tão grande, assim, que é poesia pura ali, não é? Ele mistura as duas coisas porque tem essa coisa da música popular, ele tem que ser compreendido, tudo isso. Não é um poema escrito por um surrealista, por exemplo, mas ali é poesia. Assim, a maioria das letras você pode ler com várias restrições como um poema. Não que dê para tirar a melodia e ler como poema, não é isso que eu quero dizer. Mas tem mais a ver. A música popular tem mais a ver com a poesia lírica. É daí que sai. Mas é ou o contrário, né? A poesia lírica que sai da música popular. Eu peguei esses exemplos que têm traços de crônica, mas não é para a gente achar que tudo é crônica na música popular, porque senão vira uma confusão. Só para alguns que dê para a gente... Então isso aqui é uma narrativa completa, diferente da conversa de Botequim, o Praça Clóvis, mas é o roubo da carteira na Praça Clóvis, uma coisa totalmente cotidiana, que detona uma história forte de amor, etc., mal sucedido. Tudo bem? Mas aquilo lá, então, eu não cheguei, eu ia pegar para ver CD, mas aí eles misturam um pouco. Tudo que por exemplo, Genil Zé Pelim é uma crônica. Sei lá, se é uma crônica ou é um conto, aquilo, uma narrativa quase épica, é difícil dizer. Eles colocam como cronista. Cronista tem muito a ver com... É muito confundido. Quando falar é um cronista da sociedade dos anos 30 e tal, significa que o cara retratou de alguma forma aquilo. Então é usado banalmente assim. Acho que eu tenho que tomar cuidado. Bom, aí o que mais tem de letra? Cadê? Não estou achando. Bom, aí do Chico eu peguei uma letra, que é aquela biscate do Para Todos.
Porque o Chico Buarque tem uma coisa tão forte, narrativa e de criar personagens, que dá a sensação de que tudo que ele faz, você pode falar, uma crônica sobre isso, tá? Mas tem que tomar cuidado. Eu peguei uma que eu acho que tem vários elementos que... Bom, vamos ler aqui. Vivo de biscate, queres que eu te sustente? Se eu ganhar algum vendendo mate, dou-te uns badulaques de repente. Andas de pareô, eu sigo inadimplente. Chamo você para sambar, levo você para benzer. Fui pegar uma cor na praia e só faltou me bater. Basta ver um rabo de saia pro bobo se derreter. Vives na gandaia e esperas que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque, com o tique-tique que te dei pro leite. Esse verso é genial, né? Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Faço lelê de fubá, faço pitu no dendê, sirvo seu pitel na cama e nada dele comer. Telefone a voz de dama, se penteia para atender. Vamos ao cinema, baby, vamos nos mandar daqui, vamos nos casar na igreja, chega de barraco, chega de piti. Vamos para Bahia, dengo, vamos ver o sol nascer, vamos sair na bateria, deixa de chilique, deixa de ciricutico. Bom, então aqui são é um casal, um homem e uma mulher conversando, reclamando aqui, brigando. Então tem uma hora que é o cara que fala, tem uma hora que é a mulher que fala. Então é um discurso dramático, uma coisa de teatro aqui, que sai muito, tem muito nas coisas do Chico. Os dois estão conversando. O que eu acho que tem de crônica aqui é o seguinte: assim como o Conversa de Botequim do Noel Rosa, o que interessa aqui é mais você entrar em contato com o dia a dia desse casal do que propriamente esperar uma solução da briga desse casal. Você não fica esperando o desenlace. Até que o final, a terceira estrofe aqui, é a hora que o eu e o ela se juntam num nós e eles falam juntos. Né? Eles resolvem a história. Vamos ao cinema, vamos mandar daqui. Utopicamente, eles falam, bom, vamos para o paraíso. Eles criam uma utopia particular aqui do casal e a coisa meio que se resolve, o conflito entre eles. Mas não é essa a expectativa que a música cria no começo. Então, o que é legal é ficar acompanhando aqui. O barato dessa música é justamente se acompanhar. Bom, o cara vive de biscate, vende mate, sabe? Essa cara, tipo, o cara vende mate, né? Um detalhe muito específico, assim. E o vocabulário, todo badulaque, pareô, inadimplente, né? E aí ela também faz mil coisas. Vamos, sirvo seu pitel na cama, lelê de fubá. As narrativas são mínimas. Ó, telefone, a voz de dama, ele se penteia para atender. Tem uma narrativazinha aí. Mas não é uma música que começa, olha, tocou o telefone, era a voz de dama, ele se penteou para atender, e então eu descobri que ele tinha uma amante, e aí eu saí de casa. Entendeu? Não vai ser uma saga de separação isso aqui. É um diálogo de um casal em conflito. E o engraçado é você ficar vendo. Bom, o que é genial, porque o Chico Buarque está fazendo isso, fica tudo muito específico. Parece que você está entrando na casa de alguém aqui, de duas pessoas muito particulares. Uma vende mate, a outra faz pitu no dendê. E você acompanha esse casal brigando. E a graça é essa desde o começo. Quando você ouve essa música, e depois eles ficam brigando, né, o Chico e a Gal, tal. A graça é ficar acompanhando isso. É como se isso fosse o presente. Esse futuro idealizado, aqui, essa utopia que o casal cria para resolver o conflito do final, da terceira estrofe, vamos ao cinema, baby, vamos nos mandar daqui, que eles cantam juntos, você não acredita muito. É mais aquela coisa de casal, falar assim, não, a gente vai resolver isso, vamos viajar, vamos fazer... Mas o que é o presente deles é ali o conflito. E é isso, assim, o que eu acho que tem da crônica aqui é isso, ó, ele retratar o cotidiano de um casal aqui. Que eu acho que é diferente da música cotidiano, por exemplo. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, aquela música que conta um dia inteiro, pode ser visto como uma crônica também, mas eu vejo mais aquilo como um poema lírico com pequenas narrativas, assim, o cara contando aquele amor ali. Acho que aqui é mais forte essa coisa do cotidiano, a minúcia do cotidiano desse casal especificamente. Tudo bem? Se vocês não concordarem, fiquem à vontade. Você vai ler da música? Então, dá tempo? Que horas são? Tem um outro cara que eu acho bom nisso, tem a ver com o João Antônio também, que é o Aldir Blanc. E é a última música que eu peguei, né? Vocês têm aí, né? Então, também a coisa aqui não se resolve. É uma narrativa, mas tem um tom de crônica, o feminismo no Estácio, que é meio o feminismo no lugar onde o feminismo nunca vai acontecer, meio isso. Né? Aquela coisa Zona Norte carioca do Aldir Blanc. Assim.
Então, saiu só com a roupa do corpo, num toró danado, foi para os cafundó do Judas, apanhou um resfriado. Voltou com a blusa rasgada, entrou, não disse nada, estou com dor de cotovelo e com a cabeça inchada. É de amargar, mas ela é maior e vacinada. Então o cara tá louco, querendo matar a mulher, mas ela é maior, tal. O cara tentando ser um feminista aqui, né? Mas ela é maior e vacinada. Meu chapa eu caí das nuvens com cara de tacho. Essa nega tá pisando em mim, essa não sou capacho. Agora ando com a pulga atrás da orelha, a telha dessa nega tá avariada. Nega sem modo, só não chio nem te dou pancada, porque você é maior e vacinada. Sempre que a nega me torra, penso em ir à forra. Se o distinto tem... É o distinto aqui. Tem problema igual. Não é conselho, mas olha. Fique sabendo que quem se mete a manda-chuva, quase sempre um chove não molha. Bem que eu queria dar com fé uma cacarecada, mas minha nega maior e vacinada. Então, assim, a coisa também não se resolve aqui. A graça disso aqui é feminismo no Estácio. Vamos ver o que aconteceria um homem tentando ser feminista no Estácio aqui. Então, é isso. É uma piada isso aqui, é uma música cômica. E conta, tem uma narrativa que a mulher sai de casa, volta, ele desconfia que ela está traindo, etc. Ele tem certeza que ela está traindo, mas ele não bate nela. Essa é a piada. Mas a coisa não se resolve, entendeu? Não tem... A graça é justamente você acompanhar essa ideia de quase uma tese aqui, feminismo no Estácio. Vou desenvolver esse tema. Ele vai lá e desenvolve comicamente. Tudo bem? Bom, não vou repetir tudo que eu falei, que já falei 30 vezes. Acho que é o João Bosco. Acho que está naqueles discos dos anos 70 deles, assim. Cadê a Danusa? Eu estou perdido aqui. Bom, vamos lá. Daí dá tempo de a gente conversar um pouco. Bom, então uma crônica da Danusa Leão que eu acho que é o seguinte. Essa crônica saiu em 2003, na Folha, acho. E é uma crônica. Tem uma narrativa e tal, mas eu acho uma crônica típica, assim. E o conto da Clarice Lispector que eu passei aí, O Jantar, é da Clarice, é do Laços de Família. Vocês vão ver, leiam em casa, como tom, não dá para falar, sabe? Tem que... não tem como não perceber que O Jantar da Clarice Lispector é um conto. Conto clássico. Tem um narrador em primeira pessoa, que é um homem até, Clarice, mulher, já é uma dica. Dificilmente um cronista se transveste, assim, né, com a voz. E se fizesse isso, seria com uma intenção muito específica, diferente do caso desse conto da Clarice, que é uma coisa assim, é um narrador que é um homem se contrapondo a um senhor que está comendo o jantar. Estão os dois no restaurante olhando, ele fica observando o cara está... Oi? Desculpa. Não, O Jantar é o da Clarice Lispector. Então, assim, leiam como um conto, prestem atenção, é em primeira pessoa, tem intromissão do narrador, o narrador entra uma hora e fala, no final ele fala, olha, quando eu estou mal, quando eu sou traído, quando eu soube que vou morrer, fala umas coisas super bonitas, poéticas, tal, trágicas, eu não como, eu rejeito a carne e seu sangue, eu empurro o prato, eu rejeito a carne e seu sangue. Então, assim, não dá para falar, isso aqui é uma crônica. De jeito nenhum, nem se fosse publicado num espaço de cronista, acho que não dá. Eu peguei justamente porque tem a mesma situação dessa crônica da Danusa, dela estar observando outra pessoa. No caso, ela observa um casal, a Danusa. E a Clarice, o narrador da Clarice, observa um homem, tá? O senhor. Então vamos ler a crônica da Danusa. Casados eles não pareciam ser, não um com o outro. E aquele jantar cedo, num restaurante modesto, comum, era muito bom de se ver. Estavam sentados um em frente ao outro e parecia claro que não iriam para a mesma casa depois do jantar. Não dormiriam nem acordariam juntos. Por isso, talvez, tinham tanto a se dizer e se diziam. Ela às vezes passava a mão na testa dele, afastando uma mecha de cabelo. Daí a pouco ele devolvia o carinho e segurava a mão dela num gesto rápido. Isso por cima dos pratos, sem que nada fosse fora de propósito nem inadequado. Como nunca são os gestos que saem do coração. Não havia entre eles aquele clima de urgência que precede a ida a um motel. Muito pelo contrário. Parecia, isso sim, que eles haviam passado a tarde se amando e depois foram a um restaurante, daqueles em que não há risco de encontrar nenhum amigo para ficarem juntos um pouco mais. O tempo que ainda tinham
sem inquietação, pelo prazer da companhia um do outro. E os carinhos trocados não eram os da paixão, mas os do amor, de um amor sólido e profundo. Quem mora junto não conversa tanto, olho no olho, porque sabe que tem tempo pela frente, a noite inteira, talvez o resto da vida. Já eles falavam, e os assuntos não eram esses de namorados. Falavam de tudo, interessados um no que o outro dizia, trocavam ideias como se fossem dois grandes amigos, o que é raro entre homem e mulher. Ele talvez falasse de um negócio que estava fazendo, ela talvez de um filho só dela, com problemas. Aí, de repente, um carinho, sem olhares melosos, nada, apenas a necessidade de tocar no outro, só isso. Estavam ali, inteiros, muito próximos e muito seguros. Ela usava um suéter com um pequeno decote. Num determinado momento, ele passou o braço por cima da mesa, botou a mão no ombro dela, escorregou por dentro do suéter, pelas costas, e ficou uns momentos passando a mão, aquela mão forte de dono, como recordando a tarde que passaram juntos. Ela não era nem jovem, nem linda, nem ele. Eram pessoas absolutamente normais, banais mesmo, daquelas que não chamam a atenção para quem não se olha duas vezes, talvez nenhuma. Mas naquela mesa pequena daquele restaurante banal, havia tudo que uma mulher e um homem podem querer um do outro. Confiança, amizade, amor, paixão, mesmo que discreta, sexo bem resolvido e segurança. Eles iriam se separar daí a pouco, sentiriam falta um do outro, mas sem angústia ou desespero, sabendo que se encontrariam de novo no dia seguinte ou na semana seguinte, confiando no seu próprio desejo e no do outro, porque aquele amor tinha essa coisa tão rara nos amores em geral, era sólido. Ele pediu a conta, os dois saíram abraçados normalmente. Na esquina, ele chamou um táxi para ela, se beijaram rapidamente, ele ficou olhando até o táxi desaparecer, pegou o dele e a noite, eram 9h, acabou por aí. Acabou é modo de dizer, porque nessas noites tão boas não se acabam assim. Ela foi dormir pensando nele, ele pensando nela e eu pensando neles. Pensando e imaginando quantas pessoas, neste mundo de tantas paixões, vaidades, anseios, desvarios, terão tido a sorte de viver um amor assim tão bom. Não, o amor não é lindo como se diz banalmente. O amor é muito bonito quando é de verdade e o deles era. Vocês gostaram? Quem está falando? Aham. Aham. Destoa. É. Tá. Não, se você acha isso, não está funcionando para você a crônica mesmo. Acho que aí é gosto, fala, não gosto, acho que sai do tom. Para mim, essas afirmações dela funcionam. Eu não gosto quando o escritor fala demais. Essa coisa de destoar, sair do tom mesmo. Como se estivesse argumentando. Eu não acho. Não, mas isso é uma coisa mesmo, que quando um texto não funciona, um dos motivos pode ser esse. O que eu gosto aqui é justamente ser uma crônica que, assim, a narrativa é muito banal. Tá num restaurante, vê um casal. Eu gosto como você observa o olhar da narradora sobre o casal, porque você está vendo o olhar dela sobre eles, né? Ela só está vendo um casal ali com uma intimidade e tal, mas você não sabe que nível de intimidade é essa. Ela está tentando desvendar esse mistério dessas duas pessoas. Ela criou essa narrativa na cabeça dela. Não, Não, o que eu acho bonito é que, assim, exatamente, tem isso que num conto, esse conto, por exemplo, o escritor jamais poderia fazer essas afirmações se ele não construísse muito bem esses personagens, a história deles, a ponto do leitor... por exemplo, A Dama do Cachorrinho, do Chekhov, que ele cria aquele texto maravilhoso, uma hora está no ponto de vista da mulher, uma hora está no ponto de vista do homem, tal, considerado um dos maiores contos da literatura. E aí acaba em aberto o final. Eles são amantes e no final tem a ver com essa crônica e tal, mas no final o narrador fala, olha, eles sabiam que eles tinham a vida inteira, teriam ainda muitas dificuldades pela frente. Tal. Ele fala umas coisas assim que meio parecidas com essa interferência. Mas isso já tem 30 páginas de história em que ele
Já deu para você para poder... Mas isso é a vivência da pessoa que observou. Eu conto um caso, meu caso, eu fui assim, e talvez a imaginação dela. Então, ela coloca a vivência dela que foi tudo. Então, não é bem isso. Eu acho que assim, se não funciona a crônica para a pessoa, não adianta insistir. Eu acho que, né, não gostou, tudo bem, não tem problema. Mas assim, o que eu acho que é legal aqui, você acompanha, que é uma coisa da crônica que é legal, que reúne muitas coisas da crônica, o tema é banal, assim, a situação é banal, ela aprofunda esse tema, chega nessa coisa do amor sólido, para quem acha que funciona, e, ao mesmo tempo, ela não tem nada que prove isso, é um olhar ali, você acompanha o olhar do cronista, e ela vai construindo essa narrativa na cabeça dela, não tem uma prova, uma especulação aqui. E eu acho bonito a hora que é uma coisa que um cronista nunca poderia fazer, que é isso aqui, ó. A não ser um cronista em primeira pessoa, um narrador de conto não poderia fazer, a não ser que fosse em primeira pessoa, que é essa frase aqui, que é: ela foi dormir pensando nele, ele pensando nela e eu pensando neles. Ela meio que ela acolhe esses personagens para ela. E o cronista muitas vezes está nessa situação, eu acho, de cúmplice da realidade, de alguma coisa que ele pega da realidade e daí fala para o leitor: olha, hoje eu vou dar para você isso aqui, ó. Vê o que você acha, se ele gosta, não gosta e tal. Hoje eu vi esse casal na rua e pensei essas coisas. Agora, como ela pensou? O que não seria uma crônica? Seria ela sair falando: olha, eu gosto dos amores sólidos, porque os amores sólidos, quando vão aos restaurantes depois de uma tarde inteira de amor, eles não precisam ficar assim, assado. Isso seria um texto totalmente sem pé nem cabeça, que não daria uma boa crônica. Aqui ela vai criando: olha, eles estavam ali e tal. As coisas da observação, do detalhe cotidiano, que vai crescendo na mão de um bom cronista, é uma das coisas clássicas, que é uma crônica bem braguiana, isso aqui, bem Rubem Braga, isso aqui. Acho que, para quem gosta, assim, tem um tom muito delicado, assim, pega um detalhe mínimo do cotidiano e faz a coisa crescer e acaba falando sobre amor, tá? Ela faz uma conclusão que para mim não soa descabida. Eu acho que é uma coisa sincera, que soa sincero para mim, esse final dela aqui. Mas, enfim, é uma crônica. Alguém tem dúvida de que isso é uma crônica? Alguém acha que isso é conto? Texto opinativo? Reportagem jornalística? Poesia épica? Música? Não, é uma crônica. Então, os textos que eu queria trazer eram esses. Assim, eu queria complicar um pouco a ideia de vocês de crônica, eu e o Chico, e brigando com as outras linguagens, assim, confrontando esses textos. Queria que ficasse mais clara a ideia da crônica, para não voltar àquela ideia. Crônica tem que ser engraçado, crônica tem que ter algum tipo de função fática com o leitor, meu amigo leitor, tá? Não precisa ter isso. Ou então, crônica é opinião, crônica é o que o Contardo Caligares faz, não é, etc. Vocês querem perguntas? Ainda tem uns 10 minutos aí, se vocês quiserem conversar mais. O Contado é um artigo, é um pequeno ensaio e quase que 90% das vezes de um ponto de vista da psicanálise, né, que é o instrumento dele. Assim. E o que a Marilene Feliz fazia? Super polêmico. Não sei. Então, eu conheço a Marilene Feliz de livros, mas eu não sei. Então, não lembro, não sei. Não lembro de um texto dela para te falar. Ele falava que o Caetano não era um narrativo. Ele achava curioso que os livros os livros da maturidade do Chico e do Caetano, o Caetano faz um livro que é um longo ensaio sobre a geração dele, um ensaio biográfico, que é o Verdade Tropical, e tem essa coisa argumentativa das ideias e da teórico e mesma coisa da autobiografia que ele coloca em tudo que ele faz, tal, mas a coisa do Caetano é com as ideias, é uma coisa do ensaio, de chegar em algum lugar com o pensamento e tal. E o Chico virou um romancista, né? Ele é um cara da narrativo mesmo. O Chico não quer provar uma tese sobre a cultura brasileira.
A música deles? Sim. Imagina o Caetano fazendo, sei lá, O Estrangeiro. As músicas dele, que ele fala sobre tudo. Não, a poesia do Caetano é uma poesia com milhares de influências, como muita poesia moderna, que é do Caetano tem influência da poesia concreta, tem influência da linguagem argumentativa mesmo, que não é uma coisa da poesia lírica, por exemplo, do Manuel Bandeira, do Garcia Lorca, que são os poetas líricos puros, assim, né, entre aspas. Então essa coisa argumentativa está na música dele, isso que o Luiz Tati fala, e que vai dar num ensaio longo de 600 páginas, tal. Então, eu não sei o que falar sobre o que eu falo. É uma crônica, eu comprei isso é a parte verdadeira. Bom, desculpa vocês perguntarem. Não, faz uns 2 meses, mais ou menos. Mas então, o que tem de... Vou analisar friamente essa crônica. O que tem de dado objetivo? O livro. Eu não sou obrigado, como cronista, porque eu falo na crônica falando que eu estava em casa lendo um livro que chama Condessa Russa, que não existe, eu inventei, porque eu queria que o leitor começasse a crônica ouvindo falar de um livro que ele não conhecia, para depois eu falar de Shakespeare, que é algum negócio que todo mundo, quem não conhece, conhece. Então eu queria que tivesse esse contraponto entre um livro que fosse da intimidade, o cara em casa lendo, porque eu falo que estava em casa lendo, mas o livro pesado, eu não queria levar o livro pesado no ônibus, ia pegar um ônibus, metrô, não sei o quê. Passei na banca, o narrador passou na banca da Paulista, comprou um livro de frases do Shakespeare, aqueles da LPM e tal. Essa parte que tem o livro da LPM, eu não posso mentir. Inventar um livro da LPM, senão eu sou processado pela LPM, entendeu? A LPM lançou um livro de frases do Shakespeare, não existe. Esse livro existe. Organização do Sérgio Faraco, etc. E as frases do Shakespeare são as frases do Shakespeare. Eu não posso também ficar mexendo nisso. E aí eu tentei contar uma experiência com essa leitura que não foi muito agradável, assim, aquela coisa de pegar frases soltas, meio chato, assim, sabendo que eu estava lidando com Shakespeare, que ia ser difícil não ficar metido, não ficar idiota, não ficar um monte de coisa. Não sei se não ficou, né? Mas enfim, eu tentei. E aí depois, no fim, é difícil saber como as coisas acontecem, né? Essa frase, ela me dá capinha ao zurro, que é de uma das peças do Shakespeare, que foi a frase que me chamou a atenção no livro. Eu preguei a frase assim na parede para lembrar, para rever, tal. Sempre faço isso com as frases que me interessam momentaneamente, tal. E no fim ela tomou uma proporção enorme na crônica. Ela resolve a crônica de alguma forma. É como se eu tivesse construído a crônica inteira para chegar nessa frase. Mas não foi. Eu fui fazendo sobre o livro mesmo. Não, foi numa sentada, assim, mas geralmente eu levo uns 3, 4 dias para fazer uma crônica. Mas essa coisa do amadurecimento de muitos temas são. Teve uma que eu escrevi recentemente do fã, não sei se vocês viram, do Carinho Ouro Preto, que o narrador encontra Ouro Preto e tal. Essa crônica eu estava para escrever há 3 anos, já tinha tentado, não conseguia. E aí eu lembrei dessa história. Um dia eu contei para um amigo num bar, a crônica ele deu risada, e eu entendi que eu tinha achado tinha achado o fio ali que onde era para ficar engraçado, eu não sabia como deixar aquilo engraçado. Eu sabia que eu achava engraçada a história, mas não sabia como, assim. Aí tive que omitir umas coisas da história real e criar outras, tal. Bom, sempre tem que fazer isso. Vocês fazem, né? Como assim? Não, eu estou escrevendo as crônicas mesmo e esse mês eu vou lançar um livro de quadras, que aí é uma coisa que eu tentei pegar o tom da crônica e fazer em quadras, que eu publicava na Folha, selecionei as menos piores e o Andrés Sandoval ilustrou. E aí, que era uma coisa que eu tinha conversado com o Alcino Leite Neto, que no fim eu chamei para fazer o texto de quarta capa,
que ele falou que o Heine, poeta alemão, ele fazia umas longas crônicas sobre a Alemanha da época dele. Ele viajava e fazia poemas que eram crônicas. E ele até me deu para ler, eu li um pouco umas coisas e tal. E eu já tava, ele me deu isso porque ele leu algumas quadras. Me falou, isso aí tem a ver com o Heine, não sei o que e tal. Aí eu fiquei estimulado para levar isso para frente, assim. E aí a ideia era essa, fazer um painel cheio de furos, tá? Mas enfim, elíptico de São Paulo, por quadras, mas que fossem crônicas, assim, fosse que o tom geral do livro fosse não um romance, nem um poema lírico, nada, mas um livro de crônicas em quadras. Então, vou publicar agora, esse mês, e aí o ano que vem eu queria publicar o livro de crônicas, mas não estou escrevendo nenhum livro de prosa longo, não. Não, tudo já publiquei. Não, porque eu não queria que ficasse ter que colocar aquele tipo de nota, exceto as crônicas 142, 143, todas foram publicadas, aí o cara vai lá ler as que são inéditas, achando que são melhores, sabe? Que você caprichou mais. Eu queria que tivesse essa cara de passou pelo jornal, assim, sabe? São 4 versos. A quadra tradicional, que vem da poesia popular, que é a base da música popular, de tudo que é. São 4 versos de 5 ou 7 sílabas. No caso. Sim, são pequenas crônicas de 4 versos. São crônicas. Eu falo, sei lá, sobre o nome de um restaurante. O desafio era esse, era conseguir. Às vezes são pequenas narrativas, às vezes são retratos de personagens, às vezes são como fala? 4 linhas, 4 versos, 7 sílabas, todos com 7 sílabas e rimados. Era o desafio, mas era legal. O problema é que eu achei que eu ia fazer a vida inteira, aí parei, falei, não, chega, não vou mais. Aí fechei logo. Não sei. Por que você acha que vai voltar a ser? É uma tese otimista, né, a sua. Espero que você esteja certo. Eu sei lá. Eu percebo um monte de prosadores da minha geração que, até onde eu percebo, tem um certo desprezo pela crônica. Assim. Não vejo muito uma vontade dos escritores de fazerem crônicas, sabe? Acho que é uma coisa que está meio virando... igual poesia. Eu só me meto com o que está em decadência. Mas pouco, né? Tem pouca crônica. Tomara. Vamos ver. Blog, eu acho que sim. Blog, tem muito blog que eu leio. Tinha um blog que eu acompanhava, não lembro mais como chama, mas era uma jornalista que fazia, e ela... Aí que tá, essa coisa às vezes ela se desculpava por estar falando coisas tão banais, assim. Acho que se ela tivesse um pouco mais de noção do tom de crônica que ela usava no blog, ela se desculpasse menos, sabe? Porque era isso, ela falava, olha, aconteceu isso comigo, desculpa estar falando de mim, mas aconteceu isso, e eu queria dizer isso, aí dizia outra coisa. E o cronista tem que ter ali o cronista é um dos personagens principais da crônica, não tem jeito. Se você tira isso, a tendência a virar um texto opinativo ou simplesmente argumentativo é grande, né? E eu acho que muito blog ia por aí. Mas grande parte também ia para coisa só da opinião objetiva, né? Eu não dou conta nem de escrever essas crônicas aí, não dá muito trabalho, eu não consigo. Fiz letras na USP e aí trabalhei como professor uma época. Depois
trabalhei 6 anos em editora, como assistente de editor. Trabalhei 1 ano fazendo matérias na Folha e esse tempo todo escrevendo. E agora eu vivo de dar cursos assim, na Maria Antônia. Oi? Finalmente ficou rico. Fiquei rico? Finalmente ficou rico. Eu tô nada, tô cada vez pior. Bom, mas eu não sinto a vontade para falar inglês, então não. Isso é difícil. O que é? Crônica? O que é aquilo? Aquilo é. O que é aquilo? Aquilo é ouro. Então, por você pegar, por exemplo, a música Isis, do disco Desire, a segunda música do disco Desire, que é um conto perfeito, parece um conto do Poe, inclusive, um conto de mistério. Assim. O cara, ele começa falando. Ele é um grande poeta narrativo, o Bob Dylan, mas é num tom muito elevado, assim, um tom de não elevado na linguagem, mas elevado ele está falando de coisas. Ele não está conversando com o leitor. Se ele falar com o leitor, ele briga. Então, esse conto, pega essa letra do Isis. Ele fala: eu casei com a fulana com a Isis no dia 5 de maio, mas nosso casamento não durou muito. Aí eu peguei meu cavalo e fui para a cidade vizinha. Encontrou alguma racionalidade nas letras do Bob Dylan? Claro. Não é tudo simbólico? Não. Do Djavan, assim? Claro que não. Coitado do Djavan. Não, ele tem uma coisa de tom de conto mesmo, assim, às vezes um tom meio épico, falando da época dele e tal. Não tem o tom de eu estava ontem. Hurricane é uma saga de um cara ali que foi condenado injustamente e tal. Mas essa Isis pega um conto, tem tudo. Cada verso acontece uma coisa ali. E ele conhece um cara, parece um faroeste. Assim, ele conhece o cara leva ele e fala: preciso cavar um buraco, não sei aonde, que eu vou achar uma grana, tá, uma coisa assim. Não, mas é poesia, tem um monte de poema assim. Mas ele é um poema lírico, nem é das melhores coisas que ele fez. Mas é um poema lírico. Mas poesia sim. Quem não gosta de poesia, aí não tem jeito. É nada. Aí vem um monte de gente e acaba comigo. Não, eu não me sinto à vontade mesmo. Eu talvez mais para frente, daqui uns 10 anos. Assim. Mas... Bom, é isso. Obrigado aí, pelo que eu espero ter ajudado.